Olá, meus queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estou com você aqui na nossa última aula do curso de mediunidade. Passou-se o tempo, o nosso curso está chegando ao fim. E hoje nós vamos estudar sobre o atendimento aos espíritos sofredores. Vamos entender a técnica que nós iremos utilizar em decorrência de determinadas situações mais delicadas desses espíritos sofredores, como atender, por exemplo, espíritos suicidas, em casos de deformação perispiritual, casos de zoantropia ou licantropia, dentre outras situações. Uma aula importantíssima, a nossa última aula do curso de mediunidade. Eu quero já agradecer a você que esteve conosco durante todo este tempo, mas eu convido você não apenas para ver, para participar da nossa aula, mas também para compartilhar, curtir e comentar nos nossos vídeos. Meus queridos amigos, então vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos ver 2 módulos, ok? Na verdade, na nossa apostila, esta temática está dividida em 2 aulas, mas nós concentramos em uma única aula. Então, o atendimento aos espíritos sofredores 1 e 2, nós concentramos na nossa aula. E nós vamos, além disso, fazer a nossa última avaliação. Como é a última aula do curso, nós não teremos intercâmbio mediúnico para atendimento aos espíritos sofredores, mas nós faremos a nossa avaliação final do nosso curso. Então, os objetivos, vamos esclarecer a respeito do atendimento espírita aos espíritos sofredores em geral e aos que revelam graves sofrimentos espirituais, tais como os suicidas, perseguidores e obsessores endurecidos, além de espíritos com deformações perispirituais, que se manifestam nas reuniões mediúnicas. Então, além da metodologia utilizada para atendimento aos espíritos sofredores em geral, vamos avaliar como atender da melhor maneira os suicidas, aqueles que são perseguidores, que procuram se vingar, os obsessores e também os que apresentam deformações perispirituais. Em relação ao atendimento aos espíritos sofredores, trazemos aqui uma passagem do Evangelho de João, que diz: Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Essa informação, ela é muito importante. Sabem por quê? Porque ela nos mostra que, na verdade, não há pessoas boas e pessoas ruins. Há pessoas boas e pessoas que ainda não viram a Deus. Por que ele quer dizer isso? Mostrando que, na verdade, quando nós nos deparamos com pessoas que apresentem uma postura aparentemente negativa ou uma postura realmente contrária às leis de Deus, não é que a pessoa seja realmente má, apenas ela ainda não foi esclarecida, iluminada, ela apenas ainda não conheceu ao Pai. Porque quando a criatura realmente conhece o Pai, conhece o Criador, ela segue um caminho diferente. Então vejam, quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal, a afirmação está aí, mas quem faz o mal não consta que não é de Deus. Sempre é de Deus. Todos nós somos filhos dele. Quem faz o mal apenas não tem visto a Deus. Isso é muito importante, porque é exatamente a tônica do diálogo. Nós precisamos ajudar esses corações que chegam à reunião mediúnica e que sofrem, que eles possam ver a Deus e assim serem realmente, sentirem-se verdadeiramente homens de bem. O dialogador, nós já sabemos disso e agora vamos reforçar um pouquinho, ele será o polo centralizador desse conjunto de emoções positivas, estabelecendo uma corrente que envolve o comunicante e o ajuda,
concomitantemente ao que esclarece. Assim como ele envolve o comunicante em vibrações de amor, ele vai, no momento certo e adequado, esclarecendo aquele coração. Recebendo o influxo amoroso do mentor da reunião, terá condições de dirigir a conversação para o rumo que atinja a problemática do espírito necessitado. Atender espíritos sofredores é tarefa de todos os participantes da reunião mediúnica. A figura do dialogador se destaca, porém, por ser ele o encarregado de emitir a palavra fraterna em nome do grupo. Então vejam, todos ali, na verdade, precisam emitir vibrações de amor, de acolhimento, de paz, de harmonia para com aquele espírito comunicante, para com o espírito sofredor. Mas o dialogador, ele se destaca porque é ele que vai estar naquele momento emitindo a palavra confortadora, orientadora. É ele que está recebendo o influxo amoroso do mentor para a condução do diálogo, de modo que aquele espírito sofredor possa receber todo aquele amor, toda aquela orientação. Mas lembremos, a reunião mediúnica ela é um feixe de varas, ela é o resultado da somatória de seus membros, de modo que é fundamental que todos estejam imbuídos dos mesmos propósitos de ajudar. Nós não devemos estar ali com um sentimento de desarmonia, de crítica, de julgamento, mas de amor, fraternidade e união. O que os espíritos que sofrem apresentam? Então vamos entender um pouquinho como eles se apresentam, quais as suas exposições emocionais quando eles chegam às reuniões mediúnicas. Então eles vão ali expor as deficiências e as angústias de que são portadores. E natural que venhamos compreender no visitante dessa qualidade um doente. Com certeza, queridos amigos, eles vão apresentar as angústias, as dores. Eles são doentes? Sim, como nós também. Mas nós somos, e eles também, essencialmente doentes da alma. Porque o nosso corpo físico, na verdade, reflete o nosso espírito. Então é importante nós os virmos, compreendermos que eles são doentes da alma e que precisam de atendimento, de acolhimento, de compreensão, de amparo. Então, eles vão revelar sensações e necessidades próprias de quem ainda possui um corpo físico. Fome, frio, sono, dores, sintomas de doenças, porque eles ainda estão muito presos à materialidade, às sensações do mundo. Eles ainda não conseguiram se libertar completamente das amarras do mundo. E como eles estão adoecidos da alma, eles vão apresentar essas sensações. E à medida que eles vão sendo acolhidos e orientados, essas sensações desagradáveis, elas vão sendo amenizadas até que elas cessam. Muitas dessas sensações vão ser somatizadas pelos psicofônicos ou mesmo visualizadas pelos videntes. Demonstram necessidade intrínseca de desabafar, trazendo suas mágoas e decepções no âmago do ser. Então, os psicofônicos, os médios, eles conseguem, na verdade, perceber claramente essas sensações e essas necessidades do espírito. E ainda aqueles que são também videntes conseguem perceber, visualizar essas impressões. E muitos chegam com a necessidade de falar, de expor, de abrirem o seu coração. Por isso, aquilo que nós já estudamos, a importância do médium esclarecedor ouvir, dar a oportunidade desse processo de catarse a esses corações sofredores, para que eles possam expor as suas dúvidas, as suas angústias, as suas necessidades, e assim nós possamos melhor ajudar. Espíritos mentirosos e levianos também vão se apresentar às reuniões? Com certeza, também são espíritos sofredores e necessitados. Só que eles ainda não percebem muitas vezes essa condição. E aí eles chegam, se apresentam semeando a discórdia e a desunião entre os participantes da equipe.
São hábeis manipuladores das ideias e dos sentimentos, sob máscaras que facilitem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Esses são mais frequentes às reuniões mediúnicas do que se imagina. São, na verdade, bem frequentes esses espíritos nas reuniões mediúnicas. Por isso a necessidade de nós estarmos sempre estudando, com muito cuidado, vigilância, para que nós possamos avaliar as comunicações com muito critério e bom senso, porque eles são hábeis manipuladores de ideias e sentimentos. E se nós não estivermos muito vigilantes em relação a tudo aquilo que eles colocam, a forma como eles se expõem, nós facilmente podemos cair na sua conversa e aí colocarmos a perder todo um trabalho realmente importante que a espiritualidade teve e tem todo o cuidado para preparar. A espiritualidade superior faz a parte dela, mas nós precisamos fazer a nossa parte para não comprometermos o trabalho da mediúnica. Bom, os espíritos superiores nos aconselham como nós podemos e devemos atender os espíritos em geral. Então, eles sempre dizem: estudai, comparai e aprofundai o conhecimento da verdade. Só a esse preço se obtém. Estudai, comparai e aprofundai. O conhecimento da verdade, só a esse preço se obtém, nos mostrando a importância de nós estudarmos, de nós aprofundarmos o nosso conhecimento, para que nós possamos ter mais conhecimento e trabalharmos de uma forma melhor no atendimento, no consolo, na compreensão das coisas que acontecem. Precisamos estudar cotidianamente. Repeli sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. Observar, estudar os conselhos que nos são dados, e quando são conselhos que pregam a separação, o insulamento, a desunião, isso só pode vir de espíritos inferiores. Então precisamos repelir para não comprometermos o trabalho do grupo. São espíritos necessitados também? Sim. Se eles estiverem receptivos à orientação e ao esclarecimento, nós iremos dar com toda a certeza e com amor no coração. Mas, se eles repelirem essas orientações, esse consolo, perfeito, eles estão no livre arbítrio deles, mas nós também precisamos deixar claro para eles que o objetivo da reunião é nobre, é seguir o mestre. Se eles querem seguir um outro caminho ainda, tudo bem, mas nós não podemos compactuar com essas posturas ainda contrárias ao Pai. Aconselha José Xavier no livro Instruções Psicofônicas: mesmo entre vocês não é difícil observar mendigos esfarrapados que por dentro se acreditam fidalgos, ou pessoas bem-nascidas conservando a humildade real no coração entre o amor ao próximo e a submissão a Deus. Aqui, os problemas dessa ordem apenas se alongam. Temos milhares de irmãos escravizados a recordações, vivem estagnados em ilusão. Não pedimos a vocês estimular-lhes a fantasia. Contudo, lembramos a necessidade da nossa tolerância, doando-lhes ideias novas com que empreendam a própria recuperação. Mostrando, então, que há muitos espíritos realmente enfermos da alma, muitos que são mendigos esfarrapados, mas por dentro se acham fidalgos, com vaidade, orgulho, o poder que muitas vezes vivenciaram ainda fica guardada em seus corações. Outros são pessoas que poderiam ter tudo para serem mais orgulhosas e se acharem numa condição de superioridade, mas têm a humildade no coração, porque isso decorre das nossas conquistas espirituais. Mas até que nós cheguemos a essa condição, vamos ainda enfrentar as nossas imperfeições, os nossos vícios.
E no plano espiritual, isso também prossegue. Ninguém vira espírito evoluído porque desencarna. Então, há muitos espíritos escravizados a recordações de poder, de orgulho, de egoísmo e vivem absorvidos naquela ilusão, estagnados naquela ilusão. Então, conquanto nós, na condição muitas vezes de dialogador, precisamos ter compreensão, entendimento, tolerância, nós não devemos estimular essa fantasia nesses corações. Então, quando eles chegam cheios de pompa e querendo ser tratados com uma postura, com uma atitude diferenciada, como se eles fossem melhores que os outros, nós devemos ter cuidado com isso, não estimular essa postura, mas trazer-lhes ideias novas para que eles possam se recuperar daquela ilusão em que vivem absorvidos. Emmanuel comenta: não separar em bons e maus, somos todos uma grande família. João não nos diz que o perverso está exilado do Pai, apenas que não tem visto a Deus. Jesus dirige-se amorosamente ao pecador, enfermo e infeliz. Luta-se contra o crime, mas ampara-se a criatura, mostrando a necessidade de nós amarmos a pessoa, o espírito. Nós não estamos compactuando com os seus erros, mas nós não devemos separá-lo o espírito em bom e mal. Ele apenas não viu a Deus, ele não está exilado do Pai, e compete a nós auxiliá-lo a ver o Pai, para que ele possa realmente buscar mudar. Precisamos amparar a criatura. Vamos lutar contra o crime, com certeza, mas a criatura precisa do nosso amparo, do nosso auxílio, da nossa orientação, para que ele possa buscar um caminho diferente. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Na verdade, o que está querendo nos mostrar? Que muitas vezes nós, sem saber, sem termos um conhecimento completo das coisas, condenamos, julgamos e criticamos. E o pouco que nós conhecemos, agimos sem amor, sem caridade, como animais irracionais que se corrompem pelo meio. Nós não podemos agir assim. Não é essa a orientação do nosso mestre. Primeiro, precisamos falar apenas daquilo que verdadeiramente sabemos. E ainda assim, do pouco que sabemos, precisamos sempre colocar ali o toque da humildade, do amor, do carinho e da fraternidade. Vamos ver agora quem são os portadores de graves sofrimentos. São os suicidas que planejaram a própria desencarnação, os perseguidores e obsessores endurecidos, os portadores de sérias deformações perispirituais, que podem ser casos de ovoidização, zoantropia ou licantropia. Então nós vamos estudar um pouquinho, detalhar um pouquinho esses atendimentos, para que nós possamos entender como melhor ajudar esses corações. Então vamos primeiro para os suicidas, aqueles que planejaram a própria desencarnação, os suicidas diretos. Esses são bem comuns nas reuniões mediúnicas. Por quê? Porque eles são espíritos necessitados, muito necessitados, e com certeza a espiritualidade encaminha essas almas para serem amparadas nas reuniões mediúnicas. Então é normal que a sua alma ainda esteja imersa no turbilhão da matéria corporal, a ponto de se acreditar encarnado. Suplício pela sensação de vermes que corroem o corpo, sem falarmos da sua duração,
que deverá equivaler ao tempo da vida abreviada. Antes de nós tecermos algumas considerações sobre esses aspectos, é importante dizer que isso é eu vou colocar que isso normalmente acontece, mas nós não podemos colocar que isso vai acontecer sempre em todos os casos. Meus queridos amigos, cada caso é um caso. Quando nós estamos estudando sobre os espíritos suicidas no livro O Céu e o Inferno, nós percebemos que não há um caso igual ao outro e que o Pai, ele examina cada condição, cada situação, para que ele possa determinar o que nós vamos precisar experienciar ou enfrentar na erraticidade, no caso daquele espírito suicida. Então não vamos colocar todos na mesma condição, porque assim não é. Mas nós sabemos que é muito comum, às vezes, o espírito suicida chegar e ele realmente não saber, estar ainda extremamente perturbado, não sabe muito ainda o que aconteceu. Às vezes ele ainda acredita que ele está encarnado e que ele está a ponto de cometer o ato suicida. Interessante que alguns chegam cometendo o ato, revivendo o ato, várias vezes, como no looping. Outros chegam como se eles estivessem nos minutos imediatamente anteriores à realização do ato, como se eles estivessem ali decidindo se matar. Isso também acontece, tá? Outros chegam supliciados, por quê? Porque eles veem, eles sentem no corpo perispiritual os vermes que estavam a corroer o corpo físico no processo de decomposição. E muitas vezes eles ficam junto ao corpo físico, mesmo que ele já esteja completamente deteriorado. Mas eles ficam ali onde estava localizado o seu corpo físico, muitas vezes pelo tempo em que ele ainda precisava estar encarnado. Então, se ele se suicidou, às vezes 10 anos antes do tempo previsto para o seu desencarne, não raro ele pode permanecer ali por 10 anos ligado àqueles restos mortais. Embora, repita-se, cada caso é um caso. Muitas vezes, nós sabemos que a decepção de não ver os seus sofrimentos findados é algo que traz realmente um sentimento muito frustrante para o espírito suicida. Então, ele, sem sombra de dúvidas, é um espírito falido nos compromissos com as leis sábias, justas e imutáveis do Criador. Faliu porque tirou a própria vida e faliu porque não teve forças, resistência para lutar e enfrentar os problemas da vida material. Ele voltará a um novo corpo terreno, com certeza. Processo reencarnatório, ele vai acontecer mesmo com espíritos suicidas. E ele vai voltar em condições muito penosas de sofrimento. Por quê? Porque é natural que aquele que se suicide retorne numa condição mais difícil do que se ele não tivesse tirado a própria vida. A volta, a reencarnação é a lei. Inevitável e irrevogável, é a lei de causa e efeito e também a lei do progresso. Ele vai retornar? Vai. Precisará se submeter voluntariamente ou não à reencarnação? Sim, porque a reencarnação faz parte da lei. Então, queiramos ou não, precisaremos retornar. Na espiritualidade, raramente eles permanecem durante muito tempo. No caso dos suicidas diretos, eles permanecem pouco tempo. Por quê? Porque muitas vezes o processo de desequilíbrio que eles enfrentam na erraticidade por conta do erro cometido de tirarem a própria vida é tão grande que eles pouco evoluem no plano espiritual. Então, para que eles não fiquem lá, naquele sofrimento constante, alongado, meio que estagnados, é melhor que eles retornem logo ao corpo físico para que eles tenham chances de evoluir e de crescer mais rapidamente. Então, eles vão ficar um tempo lá? Sim, mas eles não ficam muito tempo,
Por quê? Porque a espiritualidade já organiza logo um processo reencarnatório para que eles possam seguir evoluindo. Se vocês perguntarem quanto tempo, vocês devem querer saber, Evelyn, mas exatamente quanto tempo? Meses, anos? Meus amores, isso varia muito. Para alguns, são poucas horas e eles já planejam uma nova reencarnação. Para outros, podem ser dias, meses, alguns poucos anos. Isso varia, mas, em geral, eles não ficam décadas, eles não ficam centenas de anos antes de reencarnar. Eles não ficam esse tempo todo na erraticidade. Renascendo, remontará a programação que erradamente imaginou poder escapar pelos atalhos do suicídio. Experimentará inevitavelmente provações semelhantes ou absolutamente idênticas. Se ele precisa evoluir num determinado ponto, quando ele retornar à matéria, ele vai precisar lidar com aquelas questões. Ele vai se ver novamente diante das situações que ele precisa para evoluir. Não é que Deus queira que ele sofra diretamente ou novamente as mesmas situações, não. Mas ele precisa passar por elas para evoluir. Se ele faliu, se ele, na realidade, resolveu abandonar a vida exatamente por conta daquelas problemáticas, ele precisa se ver diante delas novamente, para que ele possa fazer diferente e não mais escolher o caminho do suicídio, mas o do enfrentamento, da luta, do esforço, da perseverança e principalmente buscando sempre a Deus para que ele encontre as forças para superar aquelas dificuldades. Então, portanto, ele vai precisar passar por provações semelhantes, idênticas, e disso ele não pode se isentar, ok? Bom, além disso, vamos perceber que uma atitude de remorso, os espíritos suicidas, eles trazem ali um desabafo carregado de remorso. É algo típico das manifestações mediúnicas. Eles são marcados pela dor e fixações mentais. Fixações mentais não apenas do ato suicida em si, mas das causas, dos motivos que os levaram a buscar o suicídio. Todos, sem exceção, recebem os primeiros socorros no plano espiritual. Gente, nós somos todos socorridos. Eles vão receber socorro no plano espiritual? Sim. Quando eles chegam à mediúnica, eles já tiveram um primeiro socorro, um primeiro atendimento, um primeiro acolhimento. A espiritualidade superior, ela é maravilhosa, tá? Então, eles vão... O atendimento na reunião mediúnica, aquele socorro que se dá, é uma continuidade de um primeiro atendimento que já foi feito na erraticidade pela equipe espiritual. E, após a reunião mediúnica, o atendimento continua. Então, nós sabemos que o atendimento, na verdade, pode demorar meses, muitas vezes anos. Às vezes, a espiritualidade superior demora anos preparando, organizando, acolhendo o espírito até que ele chegue numa reunião mediúnica, tá? Então, todos recebem os primeiros socorros no plano espiritual. O diálogo deve ser saturado de ternura e de vibrações amorosas. É importante ouvi-los com paciência e ampará-los com bondade. Os trabalhadores espirituais usam as energias magnéticas para aliviar as dores dos atendidos. Tato na condução do esclarecimento referente às consequências do ato suicida. A compaixão é o sentimento que deve predominar nessa conversa fraterna. Queridos amigos, os espíritos suicidas chegam repletos de angústias, de dor, de sofrimento. Precisamos colocar muita ternura e amor para que aquilo possa aliviar um pouco a dor, a sensação de desespero daqueles corações. Ouvi-los com paciência, com carinho, para que realmente possamos ampará-los, envolvê-los nas nossas energias magnéticas mais amorosas e verdadeiras que nós pudermos, para que eles sintam o magnetismo não apenas das palavras
que nós estamos emitindo, mas de toda a nossa vibração, de todo o nosso ser. Precisamos envolvê-los com vibrações realmente de amor e de paz. Tato na condução do esclarecimento. Eles estão tão machucados. Se nós não tivermos tato, nós poderemos ali piorar a situação. Por isso a compaixão, o amor, a piedade se faz indispensável no atendimento a esses espíritos. Vamos agora então falar sobre os espíritos perseguidores e obsessores endurecidos, que eles também são bem frequentes nas reuniões mediúnicas. São espíritos imperfeitos que sofrem e fazem sofrer. As palavras revelam o seu caráter. Em geral, estão saturados de sentimentos de inveja, rancor e ciúme, entre outros. Os obsessores perseguem e são perseguidos. Tentativa de aplacarem as amarguras que carregam dentro de si. Extremamente infelizes, suas emanações mentais são carregadas, requer um trato mais apurado dos médiuns e dialogadores. Então, na verdade, nós vamos ver essa condição quando eles chegarem. As palavras demonstram a inveja, o rancor, o ciúme, o ódio, o desejo de vingança que esses espíritos carregam dentro de si. Eles são extremamente infelizes, muitas vezes trazem dores gigantescas em seu coração. E eles tentam aplacar, aliviar um pouco a dor que sentem, infligindo sofrimento a esses espíritos que eles perseguem. Só que, na verdade, nós sabemos que quanto mais eles fazem sofrer, mais eles sofrem também. Então, qual é o nosso objetivo ali naquele momento? É tentar aliviar aqueles corações, mostrar que, na verdade, eles merecem sofrer menos. Eles já precisam realmente de um pouco mais de paz em seus corações. E que aquela postura, na verdade, não faz isso. Porque quanto mais eles fazem sofrer, mais eles sofrem juntos. E que naquele momento Deus está ali oferecendo a eles a oportunidade de eles escolherem um outro caminho, a oportunidade deles terem um pouco a sua dor aliviada. Mostrar a ele que tudo aquilo que foi feito, contrariamente à lei do Pai e contra eles, se for o caso, a justiça divina se encarregará de fazer aquilo que precisa ser feito, não precisando que ele se coloque na condição de um justiceiro para realizar a justiça que ele acredita necessária. Deus tem condições de fazer a justiça perfeita, não a nossa justiça. Nossa justiça sempre é imperfeita, porque nós nunca temos condições de avaliar tudo com perfeição, assim como o Pai. Então nós vamos ali tentando aliviar um pouco aquele sofrimento, que na verdade eles sofrem e sofrem muito. Espíritos que obsediam encarnados por desacertos ocorridos entre eles. Muitas vezes eles se sentem vítimas e se sentem desacreditados da justiça, tanto do homem quanto divina. Por isso resolvem acertar as contas por si mesmos, como se fossem justiceiros. Então eles acreditam que eles precisam fazer isso porque a justiça não é feita. Então o doutrinador deve prestar esclarecimento sobre a infalibilidade da justiça divina, que cedo ou tarde as coisas serão acertadas. Caso o espírito permaneça irredutível, sintonizado com os benfeitores espirituais, propor-lhe rever os acontecimentos. Quando nós falamos da justiça divina, isso normalmente resolve, às vezes não. Então, quando não resolver, nós vamos ali mostrar os acontecimentos passados. Vamos muitas vezes mostrar que se ele atualmente se vê na condição de vítima, muito provavelmente ele já esteve na condição de algoz, e que esses espíritos estão vindo aí muitas vezes de várias reencarnações, alternando esses papéis num ciclo vicioso, mostrando a necessidade de findar, de algum momento, buscar-se o perdão, libertar-se desse ódio para que ambos possam
crescer e evoluir. Então, vamos muitas vezes propor que eles revejam esses acontecimentos. E nós podemos fazer isso através de uma hipnose, onde eles vão lembrando os acontecimentos. Através de uma indução hipnótica, nós vamos buscando na sua memória perispiritual os acontecimentos de vidas passadas. E o espírito, ele mesmo, pode ir lembrando daqueles acontecimentos, ou quando ele mesmo não consegue lembrar, nós podemos utilizar aquela tela ectoplasmática onde as imagens transmitidas, há imagens que são transmitidas nessa tela, como se fosse uma televisão. Essas imagens, elas são buscadas dentro da memória perispiritual do espírito e são traduzidas para a tela, e ele tem ali a condição de visualizar aquilo que aconteceu. Então, os trabalhadores da equipe espiritual fazem o comunicante regredir ao passado, atuando no centro da memória cerebral, cujas lembranças são projetadas numa tela fluídica que se chama ali o condensador ectoplásmico. Então, através de um processo de atuação aqui, muitas vezes no chakra central, um coronário central, não frontal, e no coronário também, nós conseguimos acessar, claro que sempre em preces, com a espiritualidade, atuando encarnado, nós na condição de dialogadores e os desencarnados, vamos atuar para que ele consiga, nesse processo de regressão, acessar essas informações. Como eu disse, às vezes ele mesmo consegue acessar sem precisar do condensador ectoplásmico, essa tela fluídica, outras vezes ele necessita. Então, Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, nos diz que como isso acontece? Através da propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, à maneira de pessoa que se examina através de um espelho. Então, é importante nós sabermos que essas lembranças, elas são retiradas da própria entidade comunicante. É dele mesmo, que isso está nele, é a história dele. Dele mesmo, realmente, são retiradas essas imagens e, a depender da quantidade de fluidos absorvidos pelos componentes da reunião, é possível projetar essa tela fluídica, onde exatamente ele vai examinar se, através, como ele coloca aqui, né, no livro, através como se fosse um espelho, ele vai ter a oportunidade de examinar o que fez e, com isso, refletir um pouco mais sobre a sua condição do hoje. Técnicas obsessivas utilizadas pelos obsessores. Eles utilizam hipnose e magnetismo. Eles conseguem alcançar o domínio de suas vítimas, utilizando a culpa e a cobrança. Então, o espírito culpado cede e entrega-se. Assim como a hipnose e o magnetismo pode ser utilizada para o bem, e é utilizada para o bem pelo dialogador, no sentido de fazer uma regressão para o passado, um processo regressivo, não deixa de ser uma hipnose ali, uma condução, uma indução mental. Podemos utilizar para reconstituição do corpo perispiritual, como nós vamos ver mais à frente, mas espíritos obsessores utilizam a hipnose e o magnetismo para o mal. Então, eles conseguem hipnotizar as suas vítimas, induzi-las a uma determinada ideia, trabalhando a culpa e a cobrança, e aí o próprio espírito culpado absorve aquela indução e aí acaba acatando aquela sugestão hipnótica. Então, vejam, no caso da hipnose, nós vamos ver um exemplo aqui. Não é que o hipnotizador, ele mesmo proceda a uma determinada mudança, por exemplo, no corpo perispiritual do espírito, por exemplo, num caso de zoantropia, de licantropia. Não, ele dá uma indução mental com base na culpa, na cobrança, e a própria pessoa, o próprio espírito culpado absorve aquilo e ele mesmo que reflete em seu corpo perispiritual aquela indução. Então, a espiritualidade inferior, ela vai utilizar todas as nossas fraquezas nesse trabalho de domínio, hipnose e indução das suas vítimas.
Tudo decorre ali do egoísmo e do orgulho, as duas grandes chagas da humanidade. E nisso todas as outras enfermidades, todos os outros vícios nascem. Prazer, poder, busca pelo prestígio, posse, materialismo, luxúria, preguiça, enfim, tudo. Por isso a necessidade de nós estarmos atentos às nossas fragilidades, realmente aquilo que ainda nos afasta de Deus. E muitas vezes nós vamos atender esses corações, mas nós não vamos conseguir, numa única reunião, fazer com que eles mudem as suas escolhas naquele momento. Então o doutrinador e os demais participantes da reunião não devem ficar decepcionados se o processo desobsessivo não se resolveu rapidamente. André Luiz informa, nem sempre a desobsessão real consiste em desfazer o processo obsessivo de imediato, uma vez que em casos diversos, a separação de obsediado e obsessor deve ser praticada lentamente. Nos casos, por exemplo, de simbiose, onde a obsessão ela é tão grave que, se você romper de imediato aquele processo obsessivo, causa prejuízo a ambos, e se um deles estiver encarnado, pode mesmo desencarnar. Então, vamos fazer o nosso melhor ali naquele momento, mas às vezes já não é já a hora da completa desligação entre obsessor e obsediado. Às vezes é um início de um processo, de um tratamento que vai se completar com o tempo. Então precisamos, acima de tudo, claro, fazer o nosso melhor, mas ter esse entendimento. Ainda agora vamos trabalhar as deformações perispirituais. Vamos primeiro abordar sobre a ovoidização. Então, lá no livro Libertação, o espírito André Luiz descreve certas formas indecisas, obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides. Algumas denunciavam movimento próprio, ao jeito de grandes amebas. Outras pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Grande quantidade de entidades transportavam essas esferas vivas, como que imantadas às irradiações que lhe eram próprias. Então vejam que muitos espíritos, nós já tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho sobre a ovoidização lá no processo de obsessões complexas, lembram disso? E também de vampirização, pois muito bem. Então nós sabemos que espíritos que acabam tendo uma deformação perispiritual e chegando a essa condição, alguns, como consta aqui na informação, têm um movimento próprio, como se fossem grandes amebas. Outras ficam ali meio que inertes, como se estivessem realmente sem vida. Mas elas são sempre ligadas ao perispírito, ao halo vital das personalidades em movimento, encarnadas ou desencarnadas. São acopladas aos espíritos encarnados ou desencarnados, utilizando ali um processo como se elas estivessem sugando as energias das pessoas, dos espíritos encarnados ou desencarnados, e ao mesmo tempo introjetando outras enfermiças, doentias e desequilibrantes. Por isso elas são utilizadas em processo obsessivo. E esses espíritos, muitas vezes, eles são levados às reuniões mediúnicas para que se possa iniciar um processo de reconstituição da sua deformação perispiritual, dessa condição de ovoidização. Nem sempre se consegue findar esse processo na reunião mediúnica, mas inicia-se o processo de reconstituição do corpo perispiritual. Mas muitas vezes haverá necessidade de outras sessões, ou mesmo isso aí que eu vou dizer agora, certamente haverá necessidade de uma sequência de tratamentos na erraticidade junto à equipe espiritual para atendimento completo a esses espíritos. Vistes irmãos que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos. Grande número nessas circunstâncias, mormente os participantes de condenáveis delitos imantam-se aos que lhes associaram nos crimes,
Então eles ficam ali imantados, aqueles que estavam a eles associados nos crimes, nas condutas equivocadas, e com isso eles vão ali enfermando o espírito que está recebendo essas imantações, essas influências, e eles também continuam em processo ali de grave deformação, grave desequilíbrio emocional. E como a misericórdia divina ela é ampla, ela também vai atender a esses espíritos. No momento certo, na hora certa, eles também são ajudados. Então, os espíritos em ovoidização dormitam em estranhos pesadelos, registram seus apelos, mas respondem de modo vago. São incapazes provisoriamente de se exteriorizarem de maneira completa. Agravo de responsabilidade na inércia ou na prática do mal. Importa considerar que entidades perversas ou rebeldes podem mobilizar esses espíritos ovoides e justapô-los ao perispírito de quem deseja obsediar, mantendo sob pernicioso comando mental. Esses espíritos, eles não vão ter condições de verbalizar. Estão ali muitas vezes, claro que às vezes são levados à reunião mediúnica, uns já estão completamente ovoidizados, outros estão em processo de ovoidização. Então vai chegar na reunião mediúnica em várias situações, em vários casos, ok? Às vezes estão em processo de ovoidização ali, num processo gradual, e nós vamos ali tentar reverter isso. Outros já chegam completamente ovoidizados. Então cada caso é um caso, mas em geral esses espíritos não conseguem verbalizar, eles não conseguem conversar. É o médium que vai dizer, perceber que são espíritos nessa condição e que estão sendo ali levados para receberem ao auxílio, receberem o choque anímico, receberem ali, ouvirem algumas palavras que vão auxiliá-los em modo, como diz aqui, eles não conseguem registrar perfeitamente aqueles apelos em decorrência dos estranhos pesadelos, do desequilíbrio profundo que eles se encontram, mas alguma coisa eles vão absorver. Tá? E é o processo de tratamento que se inicia para aqueles espíritos. Bom, provavelmente não haverá manifestações psicofônicas, como nós falamos, propriamente dita, porque não é possível. Em grupos mediúnicos mais experientes, há médiuns que assinalam a presença desses espíritos, trazidos à reunião por benfeitores espirituais, a fim de beneficiarem-se das energias magnéticas dos encarnados. Médiuns psicofônicos conseguem viabilizar manifestações de espíritos obsidiados que possuem ovoides imantados no perispírito. Em geral, são comunicações difíceis e breves, apenas para o tempo necessário para que eles possam ser envolvidos em prece e passe. Então, acontece do médium dar comunicação a um espírito desencarnado que está com a imantação nele, no seu perispírito, de outros espíritos na condição de ovoide, de ovoidização. Tá? Então, a utilização dos ovoides se dá tanto a nível de encarnados quanto a nível de desencarnados. E aí, muitas vezes, na reunião mediúnica, auxilia-se o espírito que está com um ovoide nele imantado, como se ajuda também o próprio ovoide, o próprio espírito na condição de ovoide. A espiritualidade superior é que vai avaliar ali quem que nós vamos atender primeiro e como se dará o atendimento. Se os dois serão atendidos, 2, 3, enfim, serão atendidos na mesma reunião ou não. Mas, enfim, importante você saber que o atendimento pode ser dado e normalmente é dado aos dois. Bom, vamos agora para o caso de zoantropia, que é exatamente quando a aparência do corpo perispiritual se parece com a de um animal, seja ele qual for. E quando essa aparência é de um lobo, chama-se licantropia, mas é a mesma situação, tá? É o termo correlato para a aparência de lobo, licantropia, e para todas as outras aparências animalescas se chama zoantropia. Então, trata-se de um processo obsessivo utilizado por obsessores que dominam a técnica da hipnose, da sugestão mental e da manipulação das energias magnéticas. Conseguem insinuar na mente imagens terríveis,
com a finalidade de lhes modificar a forma perispirítica e dar a aparência semelhante à de um animal. O termo correlato à licantropia significa ali aparência de um lobo. Como o perispírito tem a propriedade plástica, pela força do pensamento e da vontade, você pode imprimir nele a aparência que você quiser, plasmar a aparência que quiser. Então, quando esses espíritos são hipnotizados, induzidos a adotarem a forma animal, o perispírito se plasma, se molda. Não é que ele seja um animal, mas ele se apresenta como tal. E esse processo de indução pode ser realizado pelo próprio espírito, ou seja, ele mesmo, pela sua culpa, pelo seu remorso, se vê como tal, ou pode ser sugerido por um outro espírito e eu acato aquela sugestão e também me coloco na condição de um animal. No livro Libertação, temos o caso de uma mulher presa de remorsos pelos abortos que provocou, sob o domínio de um magnetizador das trevas, auto-intitulado julgador da justiça. Nós vamos ver aí um caso onde ela adota a forma de uma loba. Então, incidindo toda a força magnética através das mãos sobre uma pobre mulher, ordenou o hipnotizador: venha, venha, confesse, confesse. E como se estivesse sob a ação de droga misteriosa, desnudou-se o íntimo em voz alta e pausada. Matei 4 filhos inocentes e combinei o assassínio de meu intolerável esposo. O crime é monstro vivo perseguindo-me. Fixado sobre ela, asseverou: a sentença foi lavrada por si mesma. Não passa de uma loba, de uma loba. Isso, o magnetizador, o hipnotizador, assim falando para ela, para esse espírito, lhe dando essa indução mental. À medida que repetia a afirmação, a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica. Via-se o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. E aí o que aconteceu? Ela se transformou numa loba. Ela plasmou, sob a influência hipnótica, a forma de uma loba. O magnetizador das trevas não pode moldar à sua vontade o perispírito da vítima, mas sabe como movimentar forças naturais e os dispositivos mentais, de forma que o espírito acaba aceitando suas sugestões. A gênese desse processo é a culpa. A extensão do resgate guarda relação com a gravidade das faltas cometidas, porém a lei não cobra mais do que o necessário para o reajuste e o reequilíbrio. A justiça divina é perfeita. Então, aquilo que nós realmente precisamos passar para nos reajustarmos com a lei, nós vamos passar, tá? Mas nós não vamos passar além daquilo que eu preciso para me reajustar e para me equilibrar. Mas como vimos aí, a culpa, ela é utilizada para realizar, para dar origem ao processo de zoantropia ou licantropia. A obsessão por zoantropia equivale a uma subjugação dos encarnados, onde já há um processo de domínio praticamente completo de um espírito sobre outro. Nós sabemos que a subjugação é um caso de obsessão grave, onde o espírito já domina, um espírito já domina o outro. E nós sabemos que a obsessão ocorre também de espíritos desencarnados para espíritos desencarnados. Então, entre desencarnados, ocorre um processo obsessivo e aquele que domina consegue realmente, através dessa indução, dessa hipnose, dar origem a um processo de licantropia ou zoantropia. O passe, a prece, as irradiações mentais e a água fluidificada são recursos espíritas que proporcionam alívio, tá? Então, nós sabemos que tudo isso ajuda. Claro que o processo de desobsessão é lento. Nós vamos ali ajudar, orientar, vamos fazer o passe junto a esse espírito, vamos fazer irradiações mentais, vamos fazer uma prece, vamos fazer uma indução mental ao contrário, inversa,
dizendo que ele não é um animal, que ele é filho de Deus, que nasceu para a felicidade e para o amor, que ele é um ser humano, que ele tem o perdão do Pai, que ele é um filho de Deus. Você vai fazer uma indução positiva, exatamente para retirar a pessoa, o espírito daquela condição de zoantropia. Mas às vezes nós conseguimos já na reunião mediúnica que ele se veja na condição de um ser humano. Outras vezes o processo se inicia na reunião mediúnica, essa reversão, mas ela se completa não ali, ela se completa já na espiritualidade, com a equipe espiritual, não com a equipe de encarnados. É uma tarefa, portanto, a tarefa de amparar, auxiliar, acolher esses espíritos sofredores, é uma tarefa que requer equipe experiente, por isso a necessidade do estudo constante, espírito de equipe, estamos juntos, não trabalhamos isolados, disciplina e educação da faculdade mediúnica sempre para trabalharmos da melhor maneira, dando o nosso melhor, harmonia íntima, então, atuação de espírito de equipe, mas eu preciso estar no meu íntimo bem, serena, equilibrada, para que eu possa melhor ajudar. Dedicação ao estudo constante, ininterrupto, além de um verdadeiro esforço de melhoria moral. Preciso trabalhar o meu íntimo, sempre, a todo momento. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. É um alerta, nós começamos a aula com este alerta e vamos finalizar também com o mesmo alerta. É um alerta sobre a imprudência de emitir opiniões erradas, dizer mal sobre coisas que nada ou pouco sabemos. Nós não estamos na reunião mediúnica para condenar, para julgar, para dizer daquilo que pouco sabemos. Quem somos nós, queridos amigos? Ainda estamos tão longe do ideal, ainda estamos tão longe da perfeição. Não temos autoridade moral, bagagem, conhecimento para isso. Somos enfermos da alma e somos realmente. Então precisamos dar o nosso melhor ali no sentido de acolher aqueles corações, mas sem julgamento. Certo? Emmanuel esclarece: o conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Então vamos procurar realmente lembrar, entender a mensagem viva do nosso Mestre, que essencialmente nos pediu para vivenciarmos o amor. E meus queridos amigos, e aí vamos para a nossa avaliação, a última avaliação geral do curso, onde nós teremos a oportunidade, então, realmente, de verificar até que ponto os objetivos e as finalidades do curso foram alcançados. Então, neste dia não vai haver um intercâmbio mediúnico, porque nós vamos fazer essa avaliação para que nós possamos realmente fechar, e esperamos que com chave de ouro, o curso. Então, os coordenadores do curso podem realizar a avaliação seguindo algumas fases. Inicialmente, solicitar a cada aluno que informe o que achou do curso, como ele evoluiu em relação aos seus estudos diários, seu equilíbrio espiritual, seu convívio com a equipe, em relação aos melindres, se ele conseguiu evoluir, está mais fácil a lidar com essas situações, cursos que ele tem feito durante todo esse procedimento, durante todo o curso, que outros cursos ele realizou para se capacitar, quais as atuações, os trabalhos caritativos, as atividades que ele se engajou. Nós, durante o decorrer do curso, nós falamos muito sobre isso, sobre a necessidade de estudar, de trabalhar o seu equilíbrio, de conviver bem com a equipe, porque nós somos ali um todo, lidar com as nossas imperfeições, com os nossos melindres, procurar fazer outros cursos. Então, esse é o momento de nós expormos ali para que possamos ver a evolução dos alunos durante o curso. Solicitar a cada aluno que destaque um ponto positivo e, se houver, um negativo da equipe como um todo. Vejam, nós não estamos ali para apontar defeitos de A, de B ou C. Nós não somos uma equipe, então vamos trabalhar como uma equipe. Vamos ver um ponto positivo. Não dá, nós, como a depender do tamanho da equipe, às vezes não dá para falarmos muito. Então precisamos objetivar. Então podemos destacar
um ponto positivo que se considera aquele que é para aquela pessoa que está ali falando o mais importante, e podemos destacar um ponto negativo que precise ser trabalhado. Por quê? Porque aquela equipe ela vai continuar, certo? Nós não sabemos que em tese o que vai acontecer. Aquele grupo vai continuar trabalhando, vai ser uma equipe que vai seguir junta a partir do curso. Então, é importante nós sabermos aquilo que nós precisamos ainda trabalhar, os nossos pontos negativos, para que a equipe continue sempre num processo de ascensão. Além disso, depois que os alunos fizerem isso, os próprios coordenadores vão destacar os pontos positivos e aqueles que precisam ser trabalhados de um modo geral. E os coordenadores irão, diante das considerações apresentadas pelos alunos, tecer algumas orientações. Então, além dos coordenadores, eles mesmos destacarem os pontos positivos e aquilo que precisa ser trabalhado, eles também vão se posicionar sobre as considerações feitas pelos alunos. Importante esse momento da avaliação. Por fim, os coordenadores vão solicitar a um dos médios que se coloque à disposição da equipe espiritual para que possa intercambiar uma mensagem, porque os benfeitores, em tendo orientações a dar, vão utilizar este momento. Nós sabemos que a avaliação é da equipe de encarnados e a equipe desencarnada também. Então, nesse momento, a equipe espiritual vai se manifestar, muitas vezes vai trazer palavras de estímulo, de força, de perseverança àqueles alunos que estão terminando o curso, para que eles possam permanecer no trabalho, dedicados, com esforço. Então, é um momento, realmente, a palavra certa é isso, é um momento muito importante do curso. E nós não podemos deixar de estarmos ali felizes pela conclusão do curso, mas conscientes do nosso grande compromisso para com o Pai. E aí, depois, finalizamos com a nossa prece de encerramento, certo? Meus queridos amigos, e aqui nós vamos finalizando o nosso curso de mediunidade. Para mim, é uma alegria imensa ter contado com a sua companhia, ter contado com a sua confiança, ter contado com a sua dedicação, com o seu esforço, com o seu empenho em realmente conhecer, estudar mais sobre a mediunidade e procurar se preparar o máximo possível para desempenhar as faculdades mediúnicas, ou, se você não se vê na condição de médium ostensivo, que possa trabalhar nas reuniões mediúnicas, na condição de dialogador, de dirigente, médium de apoio, mas enfim, ou apenas dentro de outras atividades, mas ter um conhecimento um pouco mais aprofundado da mediunidade. Então, muito obrigada pela sua presença. Se você tiver a oportunidade de fazer a parte prática nas casas espíritas, faça, porque aqui, à distância, pela internet, embora eu gostaria muito de poder ajudar você também na parte prática de uma forma mais direta, ainda não me é possível. Então não deixe de buscar uma casa espírita para que lá também, sob a orientação de instrutores experientes, você possa receber a continuidade desse estudo e desse aprendizado. Meus amores, mais uma vez, muito obrigada. Seguem então aí, vocês já conhecem os nossos contatos, as nossas redes sociais, para que você possa acompanhar de uma forma mais próxima o conteúdo do Conhecendo o Espiritismo. Espero que você continue conosco agora assistindo e presenciando outros estudos, outras lives, outros cursos que nós oferecemos para você. Um grande beijo. Um grande abraço e até o nosso próximo curso, se Deus quiser.